pessoal, como Einstein dizia, a distinção entre passado, presente e futuro é apenas ilusão teimosamente persistente. Então, pessoal, por hoje é só. Estão liberados. Poxa, Pedro, você não tem mais nada pronto ainda, né? Que pena. Mas não se preocupa, eu prometo te convidar para assistir a apresentação da minha quando eu for aprovada no lugar da sua. Sozinho. Esse logo. Pedro? Sim, Wilson. É impressão minha ou você não está nada? O que aconteceu? Não, é impressão sua, Wilson. Quem sabe que falou? Quem fala sobre estratégia? Eu ouvi boatos de que você estava surtando, é isso? Tome cuidado, porque apesar de ser importante para o seu futuro, sua sanidade vale mais. Eu sei, Wilson, mas é que eu tenho uma semana para entregar essa tese ao conselho e eu não sei o que fazer, não tem nada pronto, eu não vou conseguir fazer uma tese em uma semana e isso depende do meu futuro e eu tô perdido, Wilson, mas que bom. Pedro. Desculpa, Wilson. É que se tivesse ao menos uma forma de eu conversar com Einstein pessoalmente, entender as ideias dele para fazer minha tese, se tivesse uma forma de eu viajar no tempo para conversar com ele. Vixe, mas eu viajei demais, eu preciso ir, Wilson. Bom, Pedro, se eu fosse você, não me daria assim essa possibilidade. Einstein dizia que a imaginação é mais importante que a ciência, porque ao passo que a ciência é limitada, a imaginação abrange o mundo inteiro. Bom, professor, mas o próprio uma vez disse que toda ciência comparada à realidade é primitiva e inocente. Mas deixe-me ir, que eu tenho que terminar minha tese. Pedro, por favor, volte aqui. Até que ponto você iria para a aprovação de sua tese? Até o fim do mundo, se possível. Olha, Pedro, alguns pesquisadores acidentalmente descobriram que com a grande quantidade de energia, mas muita energia mesmo, é possível dobrar o tempo e espaço, criando uma ponte entre presente e passado. Mas como assim, você? O senhor está falando de viagem no tempo? Isso é impossível. Não é impossível. Mas não, deixa isso pra lá. Pode ir, a gente conversa mais. Não, mas se isso é verdade mesmo, por que ninguém nunca falou disso? Viagem no tempo? O tempo espreito é uma experiência acidental que quase não ocorreu. Então, por sorte, eu tenho um e eu posso te emprestar para você fazer essa tese. E tome cuidado. Qualquer tentativa de alterar o passado pode acarretar em danos sérios no futuro. É como um rio. Se eu transpor esse rio aqui, a água dele vai passar para cá e muitas consequências ocorrerão. Então, tome muito cuidado. Tá certo, isso. Vou tomar muito cuidado com o tempo. Obrigado. Mãe, cheguei! A Luciana ligou e disse que era pra ligar de volta, que ela queria falar uma coisa muito importante com você. Tá certo. E por que você tá com essa cara? Nada não, viu? Ai. Isso não funciona. Funciona. Licença. Einstein? Pois não. O senhor chama Albert Einstein? Sim. Prazer. Sou Pedro Jorge. Estudante de física. Que roupas são essas? Eu sou um estudante viajante. Vim aqui só para falar um pouco com o senhor. Sobre suas ideias, suas obras. Meu nobre, estudante de física, são sempre bem-vindos em minha casa. Pode vir. Pode entrar, senhor. Licença. Eu sou estudante de física e eu vim fazer o objeto de meu estudo é o senhor. Então eu vim conversar um pouco com o senhor sobre suas obras, suas ideias. Interessante. Quem é esse homem? Oi, Maria, Einstein é minha irmã. Pauline Einstein é minha mãe. Encantado. Mãe, esse é Pedro Jorge, como ele falou, agora ele está elaborando uma tese sobre mim.
Nossa, que honra. Meu cunhado, Jacob, também veio nos visitar, assiste. Não, graças, tem um tempo. Então terá uma tese elaborada sobre a história do meu sobrinho? Nossa, que orgulho! Ele sempre foi um menino estudioso, sempre gostou de ciência. É, isso começou mais quando meu finado marido. Eu de presentei uma bússola. Aí. Ele era uma catástrofe na linguagem, ele não estudava muito, mas nos números ele se interessava muito bem. Irônico isso, né? Desculpe incomodar, Sebastião, mas eu tenho pouco tempo e tenho muitas dúvidas aí. Assim, por favor, peço licença a você, a gente vai ter um lugar mais reservado para conversar. Sentido. Sente-se. Então, Pedro, conte-me o que você quer saber. Nossa, são tantas coisas, tantas perguntas, mas me conte, como foi que o senhor se interessou? Como começou tudo na sua vida? Tudo na minha vida começou muito adiantado. Acabei de receber o meu PhD e tenho apenas 26 anos. Nossa, mas por que o senhor se interessou tanto pelo porquê das coisas? Então, Pedro, Nossa senhora, mas o senhor é um gênio mesmo. eu sei, mas muito obrigado. Bom, já deu meu tempo e tenho que ir pra casa agora. Muito obrigado por tudo. Não, já? Onde é que você mora? Bem, é meio difícil. Na verdade eu não sou daqui, não sou nem desse século. Sou do século XXI. Ah, meu nome, você tá brincando comigo. Não, senhor, não estou brincando. Veja, eu vim com o tempo Vieto, uma máquina do tempo, só para estudar a sua vida. Santo Deus, o que significa isso? Bom, não tenho tempo para te explicar agora, mas eu posso mostrar. Venha comigo para o presente. Hã? Isso funciona mesmo. Eu falei pra você, eu também fiquei super estranho quando eu viajei pela primeira vez. Senhor Einstein, pode ficar à vontade que eu vou terminar minha tese. Você pode ficar à vontade. Pedro, o que é isso? Isso é um aparelho celular, telefone móvel. O que vai acontecer agora? Deve ter chegado alguma mensagem, alguma coisa assim. Bonito o seu quarto. Imagem? Hã? Imagem. E o governo informa que a votação de justiça acontecerá amanhã, a partir das 6 horas da manhã, nos postos públicos. Qualquer tipo de resistência será considerada uma afronta ao governo, levando à prisão dos que vierem resistir. Após a vitória da Segunda Guerra Mundial, o Japão tornou-se uma superpotência, implantando aos poucos um sistema monárquico que difere apenas um pouco da ditadura. Amanhã, às 6 horas da manhã, serão implantados chips nas pessoas. A pergunta que fica é que rumo iremos tomar e quem irá mudar essa situação. Boa tarde, fique agora com a novela Querida Paixão. Ai meu Deus, o que foi que eu fiz? O que houve, seu Pedro? Sr. Einstein, o senhor não existe mais. Como assim eu não existo mais? Entenda-se. Trazendo o senhor para o presente, eu alterei toda a ordem cronológica do tempo.
É como se suas descobertas, suas teorias não valessem nada, porque elas não existem mais. Você deve estar equivocado. Não, senhor Einstein, eu não estou equivocado. Acabou de passar no noticiário. O Japão ganhou a Segunda Guerra Mundial porque os Estados Unidos não tinham bomba nuclear. Ou seja, não tinha a sua teoria da relatividade. Teoria da relatividade? Eu tenho isso. Ah, senhor Einstein, é uma coisa complicada. O importante é que o senhor não existe mais. Não! Como assim? Eu tenho que voltar pro passado, e tempos vieitos. Não existe mais tempos vieitos, senhor Einstein, porque ele só existia graças à sua teoria. Se sua teoria não existe, ele não existe também. Vamos procurar o professor, ele vai saber o que fazer. Professor, procurar pra onde? Ele vai saber o que fazer. Foi ele que criou o tempos vieitos, ele vai saber como solucionar esse problema. Vamos. Pedro! Oi! Aí, eu falo com você? Peraí, Luciano. Pedro, onde é que você tava? Tá te procurando desde cedo porque não respondeu minha mensagem. Eu não tenho tempo pra explicar agora, Luciano. Agora vem comigo que eu preciso muito de sua ajuda. Por aí, onde a gente vai? A gente vai pra universidade. Que é esse? Esse é Einstein, o famoso cientista que eu acabei apagando da história. Tá, você tem que me explicar isso direito depois. Vamos, Luciano, não tenho tempo agora. Ó, Luciano, a gente demorou pra caramba na sua casa pra você trocar essa blusa. Aí eu tinha que ir pra cá, tava fui. Professor! Pedro, eu tô indo. O que foi? A gente precisa conversar. Bora. O que aconteceu? Quem é esse aqui? É quem eu penso que é? Eu acho que sim, Luciano, mas a gente tem que conversar. Então deixa eu arrumar essas coisas aqui. Deixa eu arrumar esses livros aqui então. Pedro, me conte o que aconteceu. Professor, você não sabe o que eu acabei de fazer por acidente. Acho que eu sei que você acabou de fazer por acidente. Eu não acredito, Pedro. Eu falei com você, não mexe em nada. O que foi isso aqui? Mas não foi culpa minha, foi um acidente. Ele veio e eu não sabia que ele ia deixar de existir, ia causar todo esse problema. Calma, gente, a gente tem que pensar numa solução pro problema. A gente ainda tem Einstein, os estudos dele se perderam na história, mas a gente ainda tem a sua sabedoria, esqueceram? Em partes. Você ainda observa como o Tempos Vieitos foi desenvolvido. No caso, eu preciso de um laboratório para desenvolver a mesma concepção. Mas a gente não tem um laboratório, só a casa do professor. Mas a gente tem o resto do Tempos Vieitos. Certo. Vou precisar da ajuda de vocês. Então venha, vamos construir outro Tempos Vieitos agora. Pedro, vem cá. Bom dia, estamos aqui hoje na sala de espera do laboratório onde vão ser implantados os chips de controle na cabeça dos voluntários. Vamos ver algum deles aqui e perguntar como eles estão se sentindo. Bom dia, qual é o seu nome? Como você está se sentindo em relação ao chip? Eu estou apreensiva, mas estou um pouco confiante. Mãe! Ai, meu Deus. Mami. Ai, se liga logo isso. Pronto. Está pronto. Suponho que esteja pronto. Então aperta que minha mãe vai... Então, pessoal, como Einstein mesmo dizia, a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente existente. Pois é, estão liberados por direção. Poxa, Pedro, você vai ficar pronto ainda, né? Que pena. Mas não se preocupa, eu prometo cuidar desse jeito da estacionamento quando você vai. Sozinho. Então, agradecendo a presença de todos aqui para recepcionar meu aluno Pedro Jorge, que acabou de fazer uma tese sobre Albert Einstein e vai apresentar aqui hoje. Por favor, Pedro. Boa tarde.
últimas semanas atribuladas, eu pude constatar quanta coisa mudaria se Einstein não tivesse nascido. Eu cheguei à conclusão que a nossa história teria mudanças catastróficas se Einstein não tivesse nascido nem descoberto, para espanto geral da humanidade, que a matéria e energia são duas faces da mesma moeda e que podem ser transformadas uma na outra. A teoria da relatividade, exposta pela primeira vez pelo físico alemão em 1905, revolucionou a física, até então presa aos princípios do inglês Isaac Newton. Foi a relatividade de Einstein que levou à fórmula da bomba atômica. As novas guerras, as novas armas deram um ponto final na Segunda Guerra e nas décadas seguintes impuseram à humanidade a lógica da Guerra Fria. Sem a bomba que devastou as cidades de Hiroshima e Nagasaki em 1945, o Japão talvez tivesse caído sob o controle soviético em vez do americano. E é possível que nenhum dos avanços tecnológicos que o capitalismo japonês nos deu ao longo dos anos tivesse existido. Imagine um mundo sem Sony, Honda ou Nintendo. É bem possível que ainda não tivéssemos posto os pés na superfície da Lua. Mas não é só isso. Com a influência comunista na Ásia, será que a guerra do Vietnã teria sequer começado? Será que os países europeus, como França e Inglaterra, resistiriam ao avanço marxista? O muro de Berlim seria absolutamente desnecessário, porque a Europa já ostentaria a bandeira vermelha. Se Albert Einstein não tivesse vindo à Terra, pode ter certeza que sua vida seria diferente. Dificilmente você iria esquentar alimentos no forno micro-ondas, jogar videogame, ir ao médico e ser examinado por tomógrafo. Visualizar a tela de cristal líquido do seu laptop seria impossível. Tudo isso só foi possível graças às teorias do físico alemão. E por fim, eu queria recitar a frase desse grande gênio. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Conhecimento auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro. Conhecimento vem, mas sabedoria tá. Obrigado.